Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Beleza, show de bola! Eu sou o professor Marcelo, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal. Nesta videoaula nós vamos iniciar o estudo de equilíbrio iônico. Vamos que vamos! Item 1, equilíbrio iônico. Para a gente estudar o que é o equilíbrio iônico, vamos começar pela definição de eletrólito. Eletrólito é a substância que, quando fundida, ou seja, derretida ou dissolvida em determinado solvente, se divide em íons. Quando a substância está fundida, ela está em sua forma pura, no estado líquido. E quando ela está dissolvida em determinado solvente, ela está misturada com o solvente. No nosso estudo, a gente trabalha com soluções aquosas, logo o solvente é água. Aqui nós vamos estudar os seguintes eletrólitos: ácidos, bases e sais. Quando um eletrólito fraco se divide em íons, essa transformação ocorre de forma reversível, ou seja, segundo uma reação reversível. E o equilíbrio entre o eletrólito e os íons é denominado equilíbrio iônico. Constante de acidez ou constante de ionização de um ácido, representada por Ka. Considere a dissolução de um ácido fraco, o ácido cianídrico, em água. A gente sabe que quando um ácido se dissolve em água, ele sofre ionização, produzindo o cátion H+, e o ânion, que neste caso é o Cn-. O ácido cianídrico é um ácido fraco. Este eletrólito fraco se ioniza segundo uma reação reversível. Se ele fosse um ácido forte que sofre ionização total, eu representaria esta equação química por uma seta única, pois quando um ácido se ioniza totalmente, a reação não é reversível. Esta equação química é uma forma simplificada de se representar a reação de ionização do ácido cianídrico. A forma mais completa é esta aqui. Como o ácido cianídrico é um ácido muito fraco, uma pequena quantidade de suas moléculas sofre ionização. Algumas de suas moléculas liberam cátions H+, e estes cátions se juntam com moléculas de água, formando os cátions H3O+. H3O+, é chamado de cátion hidrônio. A reação de ionização do ácido cianídrico em água pode ser representada por estas duas maneiras, só que esta segunda forma é a mais utilizada. Em equilíbrio químico, a gente representou a constante de equilíbrio em função das concentrações em mol por litro por Kc. Como aqui se trata de um ácido, ao invés de escrever Kc, a gente escreve Ka, A para ácido. Aqui está a expressão da constante de equilíbrio, Ka, para esta reação reversível. No numerador, a gente coloca as concentrações em mol por litro das espécies que estão na direita da equação química. Então aqui está a concentração em mol por litro do cátion hidrônio elevada a 1, pois o seu coeficiente estequiométrico na equação química é igual a 1, vezes a concentração em mol por litro do ânion cianeto elevada a 1, pois o coeficiente estequiométrico deste ânion também é igual a 1, dividido pela concentração em mol por litro das espécies químicas que estão no lado esquerdo da equação química. Só que, como eu falei lá em equilíbrio químico, quando os estados físicos das espécies participantes de uma reação reversível não são iguais, na expressão da constante de equilíbrio só entram as concentrações em mol por litro das substâncias que estão no estado gasoso ou dissolvidas em água. Então aqui eu coloquei apenas a concentração em mol por litro do ácido cianídrico elevado a 1, pois o coeficiente estequiométrico deste ácido é igual a 1 na equação química. Lembrando que estas concentrações em mol por litro são dadas quando a reação química atinge o equilíbrio. Outra maneira de representar a constante Ka é utilizando a concentração em mol por litro do cátion H+, no lugar do cátion hidrônio, pois esta representação é uma simplificação da equação de cima. Como esta equação química é a mais utilizada, costuma-se trabalhar mais com esta expressão
para a constante de acidez Ka. A gente sabe que esta substância é classificada como ácido porque, ao se dissolver em água, ela libera cátions H+. Quanto maior é a quantidade de cátions H+ liberados em água, mais forte é o ácido. O ácido cianídrico é um ácido fraco, pois ele libera pequena quantidade de cátions H+ ao se dissolver em água. Observando a expressão da constante de equilíbrio Ka, a gente verifica que a concentração em mol por litro do cátion H+ está no numerador. Isso significa que quanto maior é a quantidade de cátions H+ liberados em água, maior é o valor do Ka. Logo, quanto maior é o valor do Ka, mais forte é o ácido. Beleza? Aqui está uma tabela com valores da constante de acidez de alguns ácidos, ácidos inorgânicos e ácidos orgânicos. Observe que todos são ácidos fracos, pois suas constantes de acidez são muito pequenas. As potências de 10 têm expoentes negativos, olha aqui. Como citei no slide anterior, quanto maior o valor do Ka, mais forte é o ácido. Dentre os ácidos desta tabela, o ácido nitroso é que possui o maior valor de Ka. A gente sabe que quando os expoentes são negativos, aquele que possui o menor valor numérico corresponde à potência de 10 de maior valor. Analisando o ácido etanóico e o ácido benzoico, ambos têm a mesma potência de 10 elevado a menos 5. Mas o ácido benzoico é mais forte que o ácido etanóico. Como 6,5 é maior do que 1,8, 6,5 vezes 10 elevado a menos 5 é maior do que 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. O ácido mais fraco desta tabela é o ácido cianídrico. Olha o valor da sua constante de acidez, 4,9 vezes 10 elevado a menos 10. Concluindo, quanto maior é o valor do Ka, mais forte é o ácido, pois ele libera maior quantidade de H+ em solução. Considere o seguinte, pKa é igual a menos log na base 10 de Ka. P significa menos log na base 10. Eu escolhi dois ácidos da tabela apresentada anteriormente e calculei os seus valores de pKa. Menos log de 5 vezes 10 elevado a menos 4 é igual a 3,3. E menos log de 3,2 vezes 10 elevado a menos 8 é igual a 7,5. Observe que o ácido nitroso é mais forte que o ácido hipocloroso, pois o valor do Ka do ácido nitroso é maior que o valor do Ka do ácido hipocloroso. Analisando a coluna de pKa, a gente observa que o valor do pKa do ácido nitroso é menor do que o valor do pKa do ácido hipocloroso. Portanto, a gente conclui que o ácido mais forte possui o maior valor de Ka e o menor valor de pKa. Então, eu escrevi aqui, quanto maior o valor de Ka, menor é o valor de pKa. E mais forte é o ácido. Constante de basicidade, também conhecida como constante de dissociação de bases, representada por Kb. Ao invés de escrever Kc, a gente escreve Kb. A letra B é utilizada para bases. Para exemplificar, eu escolhi a base fraca hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio em água libera o cátion amônio e o ânion hidroxila. O hidróxido de amônio é um eletrólito fraco, pois em água libera pequena quantidade de íons segundo uma reação reversível. Aqui está a expressão da constante de equilíbrio Kb para esta reação reversível. No numerador, a gente coloca as concentrações em mol por litro das espécies que estão na direita da equação química. Então, aqui está a concentração em mol por litro do cátion amônio elevada a 1, pois o coeficiente estequiométrico do cátion amônio na equação química é igual a 1, vezes a concentração em mol por litro do ânion hidroxila elevada a 1. O coeficiente estequiométrico do ânion hidroxila na equação química é igual a 1. No denominador, a gente coloca a concentração em mol por litro da espécie que está no lado esquerdo da equação química. Aqui está a concentração em mol por litro do hidróxido de amônio elevada a 1. O coeficiente estequiométrico do hidróxido de amônio na equação química é igual a 1.
Só para lembrar, estas concentrações em mol por litro são dadas quando a reação reversível atinge o equilíbrio. O hidróxido de amônia é classificado como base, pois em água libera ânions hidroxila. Quanto maior a quantidade de ânions hidroxila liberados em água, mais forte é a base. Observe na expressão da constante de equilíbrio que a concentração em mol por litro da hidroxila está no numerador. Isso significa que quanto maior é a quantidade de ânions hidroxila liberados em água, maior é o valor de Kb. Portanto, quanto maior é o valor do Kb, mais forte é a base. Aqui está uma tabela com 3 bases e seus respectivos valores de constante de basicidade, Kb. Analisando esses valores, a gente conclui que a base mais forte desta tabela é o hidróxido de magnésio, pois 2,6 vezes 10 elevado a menos 3 é maior do que esses dois outros valores. A base mais fraca desta tabela é a amônia, pois seu valor de Kb é o menor. Aqui está a conclusão. Quanto maior o valor de Kb, mais forte é a base, pois ela libera maior quantidade de hidroxilas em solução. Considere a seguinte definição. pKb é igual a menos log na base 10 de Kb. Novamente, P significa menos log na base 10. Eu escolhi 2 bases da tabela apresentada anteriormente e calculei os seus valores de pKb. Menos log de 2,6 vezes 10 elevado a menos 3 é igual a 2,6. Menos log de 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 é igual a 4,7. O hidróxido de magnésio é mais forte que a amônia, pois o seu Kb tem um valor maior. Mas observe, o pKb do hidróxido de magnésio é menor do que o pKb da amônia. Isso significa que a base mais forte tem um maior valor de Kb e o menor valor de pKb. Aqui está a conclusão. Quanto maior o valor de Kb, menor é o valor de pKb e mais forte é a base. Ácidos que possuem mais de um hidrogênio ionizável e bases que possuem mais de uma hidroxila liberam íons em etapas. Para exemplificar, eu escolhi o ácido sulfídrico. Na fórmula da molécula deste ácido, há 2 átomos de hidrogênio. Estes 2 átomos de hidrogênio podem se transformar em cátions H+, quando o ácido se dissolve em água. Logo, o ácido sulfídrico possui 2 hidrogênios ionizáveis. Quando este ácido se dissolve em água, ele se ioniza em 2 etapas. Na primeira etapa, o ácido sulfídrico se transforma em H+ e HS-, segundo uma reação reversível. O H2S é um ácido fraco. Aqui está a expressão da constante de equilíbrio para a reação reversível que ocorre na primeira etapa, por isso eu chamei de K1. Na segunda etapa, o HS- se transforma em H+ e S2-, segundo uma reação reversível. E aqui está a expressão da constante de equilíbrio para esta reação que ocorre na segunda etapa, por isso que eu chamei de K2. Dados experimentais mostram que o valor de Ka1 é muitas vezes maior que o valor de Ka2. Isso significa que a maior quantidade de cátions H+ é proveniente da primeira reação. Pessoal, eu coloquei aqui as 2 equações químicas correspondentes às etapas de ionização do ácido sulfídrico em água. Eu somei estas equações químicas para obter a equação química da reação global. Eu cancelei o HS- que está na direita da primeira equação química, com o HS- que está na esquerda da segunda equação química. Sobraram na esquerda H2S e na direita 2 cátions H+, olha aqui, 1 mais 1 é igual a 2, e o ânion S2-. Eu coloquei aqui também as expressões das constantes de equilíbrio da primeira etapa, K1, e da segunda etapa, K2. Multiplicando-se estas expressões, obtém-se K1 vezes K2.
que é igual a esta relação. Eu cancelei a concentração do HS- que está no numerador com a concentração do HS- que está no denominador. No numerador sobraram concentração de H+ elevado ao quadrado. Olha aqui, concentração de H+ vezes concentração de H+ é igual a concentração de H+ elevada ao quadrado, vezes a concentração do S2- elevada a 1. No denominador, sobrou a concentração do H2S elevada a 1. Esta expressão é igual à constante de equilíbrio da reação global. Olha aqui, concentração de H+ elevada ao quadrado, o coeficiente estequiométrico do H+ é igual a 2, vezes a concentração do S2- elevada a 1, o coeficiente estequiométrico do S2- é igual a 1. O resultado deste produto é dividido pela concentração do H2S elevada a 1. O coeficiente estequiométrico do H2S na equação química é igual a 1. Logo, a gente conclui que a constante de equilíbrio da reação global, Ka, é igual a Ka1 vezes K2. Beleza? Aprendeu tudo direitinho? Muito bem, show de bola! Se você gostou dessa videoaula, deixa aquele seu like bem bonitinho. E por favor, se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Já estou indo. Muito obrigado por sua atenção. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fui!